Queridos irmãos, alegria em estarmos reunidos, pois, como disse Jesus, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria. E assim é a alegria de estarmos juntos, pedindo neste momento a permissão de Deus, de nosso Mestre Jesus, das falanges benfeitoras desta casa, da nossa patrona, querida irmã Sheila, para que possamos estar abrindo os nossos corações para recebermos as mensagens que nos serão ofertadas neste momento e para que possamos guardar algo dentro de nós, para que possamos modificar o nosso modo de viver, sempre buscando nos melhorar. Hoje estaremos conversando sobre amar o próximo como a si mesmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se no capítulo 11, e hoje estaremos refletindo um pouco mais sobre esse capítulo. E a pergunta inicial que faço é: será que nós já conseguimos amar o próximo da mesma forma que Jesus amou? E será que nós já conseguimos amar o próximo como Jesus nos orientou? Quantas vezes nós fingimos não ver aquilo que está muitas vezes ao nosso lado ou próximo de cada um de nós. Fingimos não ver o irmão caído, o irmão que pede auxílio. Por quê? Porque é como se fossem invisíveis na nossa sociedade. E tem coisas que estão ali para enxergarmos. E lembro de uma pequena história de um escritor que estava fazendo uma viagem. E ele percebe, lá no aeroporto, aquele momento em que uma mãe com um bebezinho no colo, ela perde o sapatinho do bebê. E logo uma pessoa vê e já chama a atenção, indicando que o bebê havia perdido aquele sapatinho e alcançando a mãe. E esse escritor, ele faz uma reflexão naquele momento. Certamente aquele bebê, quantas dezenas de sapatinhos, pela condição social, ele não teria. E quantas vezes, quantos irmãos descalços nós encontramos no nosso caminho e nós não nos importamos se ele está com um chinelo, com um sapato ou se está descalço. Então é a reflexão que nós iniciamos a fazer conosco mesmos. Como nós às vezes fingimos não ver aquilo que deveríamos estar enxergando. E Jesus, ele não veio contrariar a lei dos profetas, a lei de Moisés, mas ele veio resumir todas as leis em uma única. E assim, ele nos pede para cumprirmos o seu mandamento, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E como é que nós temos agido nestes mais de 2000 anos? Será que nós já conseguimos colocar em prática esse ensinamento que é tão simples, tão básico? Onde é que está a dificuldade? Está em nós, nos nossos entraves, que todos nós temos. E será que é possível
amar a Deus sem amarmos o próximo? Será que nós conseguimos? E o Evangelho nos diz que não, porque o amor a Deus, ele só se concretiza quando demonstrarmos no relacionamento com o nosso próximo. Então, não é externar como fazem aqueles que só querem mostrar aos outros que são bons, que são caridosos, mas não, dentro de nós, qual é o nosso sentimento? E para isso, meus irmãos, precisamos nos amar. E eu até diria que nós, às vezes, precisamos nos amar primeiro. Não da forma egoísta, de eu ser o centro das atenções, de olhar somente para o meu umbigo, de querer ser uma pessoa egocêntrica, com tudo só girando ao meu redor, mas com bom senso, com equilíbrio, porque devemos fazer despertar dentro de nós aquilo que é o melhor, aquela centelha divina que Deus deixou guardadinho dentro de cada um de nós e que às vezes até nós mesmos nos esquecemos. Então, como é que nós podemos nos ser melhores? Primeiro, desejando o bem, fazendo o bem e querendo o bem. Então, a gente começa a cuidar de nós e quando a gente se dá conta, nós já estamos cuidando do outro e já estamos cuidando do mundo. E a regra de ouro que vale, meus irmãos, que se todos nós seguíssemos esta regra, nós viveríamos felizes. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. Então, Jesus já nos trouxe esse ensinamento. Então, que possamos tratar todos os homens como queríeis que eles vos tratassem. Então, é a fraternidade aplicada nesta lei. Então, é não querendo. Se eu não desejo mal para mim, igualmente eu não posso também desejar aos outros, porque tudo aquilo que eu desejar aos outros estará retornando para mim também. Então, quando nós adotarmos esta conduta, esta mudança em nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, aí sim começará a reinar a verdadeira paz, a verdadeira fraternidade e a justiça entre os homens. Aí não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente aquilo que nós tanto almejamos, a união, a concórdia, a benevolência mútua. É nós sairmos à rua e não ter o medo do outro, não ter medo de que alguém vai fazer mal a nós. Então, nós estamos engatinhando ainda nesses passos, devagarinho. Mas se nós queremos um mundo melhor, este mundo deve começar por cada um de nós. Amar o próximo como a si mesmo é o que Jesus nos pede, e esta é a expressão mais completa da caridade, porque vai resumir todos os deveres do homem para consigo e para com o próximo. E qual é o mandamento maior? Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam.
Geralmente nós queremos ser amados, nós queremos ser queridos, mas para isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a amar. E parece que as pessoas às vezes estão meio anestesiadas, mas está lá guardadinho dentro de cada um de nós. Às vezes, o amor adoece. O amor adoece às vezes, mas ele está lá, guardadinho dentro de nós, aguardando aquele momento de esparecer. Às vezes escutamos nos noticiários fugas de criminosos. Em uma destas manchetes que escutei, contava que aquele dito criminoso fugiu, mas antes de ele ir na fuga para um lugar bem distante, onde que ninguém o encontrasse, o que ele fez? Ele passou antes na casa de sua mãe para abraçá-la e para se despedir dela. Então, vejam, pode ser aquela pessoa que nós julgamos, às vezes, equivocadamente, ser um bandido, ser uma pessoa do mal, um criminoso, mas todos temos a centelha do amor guardada dentro de nós, meus irmãos. Então, é o convite que Jesus faz a cada um de nós. E o amor é essa essência divina. E todos temos no fundo dos nossos corações. E Deus não nos criou diferentes uns dos outros. Ele, como bom Pai, Ele nos criou a todos da mesma maneira. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e estamos neste caminho evolutivo, galgando como se fosse uma escadinha, degrau por degrau, para alcançarmos a evolução, para um dia nos aproximarmos da evolução de sermos seres perfeitos, mas nunca comparados a Deus, porque perfeito somente Deus o é. Alcançaremos a perfeição relativa. Mas o mais importante, que Ele já deixou lá dentro de nós, esta centelha do amor. E qual é o presente maravilhoso que Deus nos deu? É termos este presente, que é a nossa vida presente, esta encarnação, que é esta oportunidade que nós estamos tendo de nos melhorar. Há quanto tempo, há quantas existências nós estamos tentando, superamos em algumas áreas, em outras nós, às vezes, estacionamos, mas precisamos evoluir. E para evoluirmos, precisamos das duas asas, do conhecimento e da moral. Nas últimas décadas, a tecnologia tem avançado muito. Então, a inteligência está galgando o voo. Mas como está a nossa moral? Como é que está a moral da nossa humanidade? Das pessoas que convivem conosco? Então, Deus nos dá esta oportunidade, através desta existência e de tantas outras, como Pai bondoso que Ele é, para que possamos, queridos irmãos, ir nos aprimorando a cada existência, para que um dia possamos alçar esse voo mais alto, onde estivermos com as duas asas parelhinhas, tanto da moral quanto da inteligência, e assim
irmos em direção ao Pai. Então, para amarmos o próximo, precisamos nos olhar no espelho e gostar de nós. Tem pessoas que às vezes nem se olham no espelho, porque não se importam nem consigo e com como está, e como é que os outros vão estar enxergando. Então, vamos começar despertando este amor em nós, que não é um amor de querer ser a mais linda, a mais bonita, a mais bela, não. Mas é nos amando como seres criados por Deus, gostando de nós, do jeito que nós somos, de como nós somos. E assim, vamos ter essa empatia e o sentimento genuíno dentro de cada um de nós, que vai nos fazer olhar o outro e enxergar no outro um irmão. Não importa a sua condição social, não importa a sua religião, o seu sexo, não importa. É olhar para o outro e enxergar como um dos nossos. É assim que Deus gostaria que nós nos enxergássemos. Lá neste capítulo 11, tem uma passagem que o Espírito Sanzon, ele que é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863, ele traz essa frase que é muito linda. Amai muito, a fim de serdes amados. Então, nós precisamos amar para sermos amados. Na relação conjugal de um casal, geralmente a gente só quer ser amado, a gente quer que o marido me ame, me dê carinho, me trate bem. Mas será que eu sei distribuir este amor e retribuir este amor a ele? Então, meus irmãos, que nós possamos começar a retribuir. Às vezes a gente só quer receber, mas nós precisamos também ofertar. Mas lembrando que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, tem pessoas que foram criadas, às vezes, num ambiente hostil, que não receberam este carinho, esta atenção, que podem terem sido, às vezes, abusadas, sofrido coisas horríveis que nós nem imaginamos. E nós não compreendemos o porquê aquela pessoa não consegue se aproximar de nós. Por isso, precisamos ter a empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, mas nos colocarmos de verdade. Então, Jesus nos deixa essa mensagem para que possamos, pouco a pouco, ir nos modificando, ir fazendo aquela reforma íntima que a doutrina espírita nos convida, de trocarmos aquilo que não está bem. É como fazer uma reforma numa casa. Aquilo que está já judiado, aquelas peças de madeira que estão com cupim, danificadas, a gente vai retirar, vai tirar e vai estar colocando, substituindo por uma peça nova. E assim somos nós. Devemos ir trocando os nossos vícios que todos nós trazemos. Se não é o vício do álcool, se não é o vício da bebida, mas existem tantos outros vícios, meus irmãos. Coisas que às vezes não externamos fisicamente, mas que está lá no nosso íntimo. Às vezes é a maledicência, às vezes é falar mal pelas costas dos outros, às vezes é o meu egoísmo e tantas outras coisas mais. Então, que a gente possa ir trocando esse sentimento negativo que ainda transita dentro de nós, porque nós somos imperfeitos.
E a gente quantas vezes esquece que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. A Simone esquece muito. Às vezes a Simone tem 3 bocas. Gosta de falar muito e como se tivesse, olha, um meio ouvido. Porque às vezes a gente ouve pouco e às vezes a gente está tão acelerado no nosso dia a dia que a gente esquece de ouvir o outro quer falar e a gente já quer encerrar aquele assunto, já quer ir virando as costas e já quer ir embora. Porque o nosso dia a dia, a nossa rotina é muito acelerada e nós precisamos dar tempo. Fazem algumas semanas, nós tínhamos um curso para participar, uma reunião, ela era virtual. E eu e meu marido estávamos na sociedade e chegou uma senhora que nos ajuda lá na casa. E quando ela adentrou, nós já percebemos que ela estava diferente, estava cabisbaixa, triste. E perguntamos, o que houve com a senhora? E meu marido já me cutucou, ela não está bem. Aí, naquele momento, eu pensei, puxa, é minha reunião. Aí, no mesmo tempo, quando eu perguntei como é que a senhora está, ela caiu em lágrimas e me abraçou. O que era mais importante naquele momento? Era eu participar daquela reunião, onde tinha muitas pessoas e eu estaria só escutando? Ou seria daí eu me lembrei do nosso querido Chico Xavier, que ele estava indo atrasado lá para o seu trabalho, que ele era funcionário público, e uma senhora o chama, Chico, preciso falar com você. E naquela hora em que aquela senhora me abraça e se debulha em lágrimas na minha frente, eu lembro dessa passagem de Chico e disse assim, peguei meu celular que estava já na reunião, desliguei, enlacei aquela amiga e fomos para dentro da sociedade, conversar, ouvir o que amargurava o coração daquela irmã. E tenham certeza, certamente a minha tarde eu perdi a reunião, mas eu não perdi aquela companheira que necessitava ser escutada, ter uma orientação segura. E assim nós procedemos. Então, meus irmãos, que a gente possa dar mais atenção, porque muitas vezes a gente quer fazer a caridade, mas a gente quer fazer a caridade na rua, no centro espírita. E como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso lar? A verdadeira caridade começa dentro dos nossos lares. Eu estou dando atenção para aqueles mais próximos a mim? Hoje uma irmã veio conversar, Simone, minha filha ganhou gêmeos, está difícil, imagina, 2 crianças pequenas, recém-nascida. Eu venho 4 dias na semana trabalhar na casa. Eu disse, olha, trabalhadora comprometida na tarefa. Simone, neste momento, eu fico com o coração partido em deixar a minha filha. E eu digo, pois então, reduz a sua tarefa aqui na casa e vá cumprir a sua caridade lá no seu lar, junto da sua filha e junto do seu casalzinho de gêmeos que chegaram há pouco. E é assim, meus irmãos. Nós precisamos ir combatendo dentro de nós estas maiores chagas que existem, que são o orgulho e o egoísmo. Isso é fundamental em nós. E que possamos ter aquela verdadeira caridade ensinada por Jesus. Porque dar a esmola, fazer a doação para o centro espírita, essa é a mais fácil que existe. E lembrando que quantas vezes nos desapegos que vêm para o centro espírita, não vem só aquela roupinha direitinha que outra pessoa vai aproveitar.
Quantas vezes vêm coisas ali que são descartes? Então já fica de alerta para nós. Como é que eu vou doar algo que eu não usaria? Então já fica de alerta também. E gostaria que nós começássemos a usar o BIP. Vocês já usam o BIP? O BIP é a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou. O que é o BIP? Os estudantes da doutrina espírita talvez já saibam e já estão usando esse BIP. BIP, B, benevolência, I de indulgência e o P de perdão. Então devemos ser benevolentes para com todos, indulgentes com as imperfeições alheias e termos o perdão. Sempre, meus irmãos. Porque quando nós vivenciarmos estes mandamentos, nós vamos passar a ver todos como verdadeiros irmãos que somos diante do Pai. E daí não vamos ter a distinção, não vamos fazer preconceitos, como existe ainda, de religião, de sexo, de time de futebol, de partido político, de castas, de cor. E vamos lembrando que das últimas eleições que tivemos para presidente do nosso país, tem famílias que ficaram de mal uns com os outros, por um apoiar um partido e por outro apoiar outro partido. E até hoje não se dão. Agora vejam assim se há cabimento nisso, meus irmãos. Então que possamos ir fazendo essa limpeza dentro de nós, ir nos melhorando para seguirmos nesta caminhada. Aqui foi um quadro pintado, onde Jesus está à porta. E muitas das pessoas olham para este quadro e dizem assim: mas está faltando coisa aí neste quadro. O que está faltando? Está faltando o trinco, a fechadura. Ué, como é que vai abrir a porta? E foi proposital que este artista fez esta pintura. Por quê? Porque é como se fosse Jesus batendo a porta do nosso coração. Ele bate a porta, irmãos. E quem é que pode abrir essa porta? Somos nós. Somente nós podemos abrir esta porta do nosso coração para receber Jesus. Então ele está lá batendo a porta. Vamos abrir? Este é o convite que vamos trazer para esta reflexão, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e que possamos aprender no dia a dia, por mais que nós somos desafiados muitas vezes, ir colocando em prática este que é um dos maiores mandamentos que o nosso irmão Jesus nos deixou e que ainda é tão difícil para nós de colocar na prática. Então, esta era a mensagem que temos para trazer e que possamos pedir as bênçãos de nosso Mestre Jesus, para que possamos seguir os seus passos, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, meus irmãos,
que possamos receber as bênçãos deste Pai que nos ama, que possamos fazer o nosso melhor, aonde estivermos, com quem estivermos, e mesmo que ninguém esteja nos olhando, que possamos sempre buscar fazer o nosso melhor, pois este é o caminho para chegarmos na verdadeira evolução. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos tranquilize os nossos corações, por vezes tão agitados e aflitos neste mundo que nos chama a todo momento, né? Diante de tantas coisas acontecendo, mas que esta paz permita-nos fazer morada em nossos corações e assim, compreendendo melhor esta doutrina espírita que nos esclarece, que possamos viver melhor este grande presente que Deus nos deu, que é a vida. Que o Pai de Luz nos abençoe sempre e que possamos estar unidos pela fé e pelo amor. Que assim seja.